E eu sempre lamento a Deus, diante de Deus, os momentos da minha vida que eu desperdicei meu tempo, desperdicei minha vida. Olho para o meu filho, sempre desejo que ele nunca desperdice a vida dele, porque se gastar a nossa vida com esse mundo é só desperdício. Não serve para nada. Não serve para nada. Estava conversando com um cara essa semana, teve um dia desses aí, um cara ateu, um cara rico, ótima condição financeira, conquistou tudo que uma pessoa que pudesse querer, fama, dinheiro, carros novos, muito patrimônio, e ele está vivendo uma vida totalmente miserável, revoltado, não quer conversar com ninguém, nem com a família. Ele está revoltado com a morte e ele declara toda hora: quem inventou a morte é um grande imbecil. A vida é uma grande estupidez. Eu construí tudo, tenho tudo e agora eu vou morrer? Eu falei para ele: essa é a vida, esse é o engano que Satanás ofereceu ao homem e que o homem tanto preza, né? Irmãos, quando eu olho assim, o pastor Bruce sempre louva a Deus pela vida dele e sei, né, das pérolas que ele tem lá no céu guardada, os tesouros que Jesus disse que o ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não consome, porque está guardada num baú de Deus. E são tesouros imperecíveis, né? Que a vida dele seja um exemplo para nós, tem sido um exemplo para mim, minha família, e que seja um exemplo para todos nós aqui. E aproveitemos cada segundo que o Senhor nos permite ter aqui a presença da família dele. Agora vocês vão perder a querida irmã que o Senhor vai permitiu, concedeu a ela aí o casamento. E como foi bom o tempo que ela passou aqui, né? Mas a vida segue, né? E o Senhor agora vai abençoar em outros lugares, né? Amém, irmãos? Irmãos, hoje falamos sobre o Dia dos Pais, né? Que o pastor Marcos falou. E eu quero falar de um pai. Deus. Quero falar do nosso pai. Falar de Deus é complicado, né, pastor? Porque a Bíblia fala de Deus de Gênesis e Apocalipse. O que eu vou falar de Deus? Como eu sei que os irmãos hoje estão todo mundo em jejum, decidiram fazer um jejum até meia-noite, então tudo. Eu vou ficar aqui até meia-noite falando. Talvez, se eu chegar meia-noite, eu consiga cobrir 0 seguido de 10 milhões de 0,1% sobre Deus. Se alguém caiu, o irmão não vai poder recitar aqui. Então, eu vou falar sobre Deus, é um negócio fantástico, é uma alegria no meu coração, é minha esperança, é meu tesouro, é tudo que eu tenho, é o Senhor. E eu sei que isso está no coração dos irmãos. Mas, para falar sobre Deus, eu escolhi somente 2 assuntozinhos sobre Deus, para poder, né, ficar nisso aí. Porque atributos de Deus, se formos falar aqui dos atributos de Deus, falar sobre a eternidade de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre tudo a graça de Deus. O que é Deus? Deus é tudo que Ele é. Se você tirar os atributos de Deus, você não tem mais Deus. Se você tem Deus, quem é Deus? Soberano, santo, 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 santo é o Senhor. Você fala sobre a santidade de Deus. Então Deus é tudo que Ele é. É por isso que nós não somos nada, porque nós não somos nada mesmo. Nós somos apenas pecadores. Não? É o que nós somos, apenas pecadores, merecedores do inferno. E Deus é santo, justo, soberano,
Ele é criador, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. São infinitos, se formos colocar aqui as atribuições de Deus. Vamos abrir o Salmo 46. Vou ler aqui. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e sua fúria os montes se estremeçam. Há o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reis se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, quebra os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Irmãos, quando nós prestamos atenção no que a Bíblia fala sobre Deus, no que a Bíblia descreve a pessoa de Deus, é extremamente encantador para nós escutar, ler tudo o que nosso Deus é. E, irmãos, o grande perigo que existe hoje na igreja cristã, é a tentativa de se diminuir quem é Deus. O mundo é especializado em diminuir a pessoa de Deus, mas isso está no meio da igreja também. Eu falo sempre, eu estou na sala de aula, às vezes eu prefiro um professor ateu do que um professor cristão, que se diz cristão. Porque o ateu, ele considera que não há Deus. Então ele entra na sala, não há Deus. Mas o cristão, ele entra na sala e ele diminui Deus, diminui a sua palavra. E isso, irmãos, é muito mais terrível do que o ateu. Falsos cristãos, conceitos errados sobre Deus, são muito mais perigosos do que aquele que não crê que Deus existe. É muito mais perigoso. Você pega, por exemplo, o testemunho de Jeová. Eu sempre chamo que são testemunhos de Jeovaldo. Quem é Jeovaldo? Algum demônio do inferno? Algum demônio do inferno? Por que demônio do inferno? 1 João diz o quê? Que aquele que nega que Jesus veio em carne, que Jesus é Deus, é o quê? É o anticristo. Quem é o anticristo? A personificação de Satanás. Ele vai ser um representante autêntico de Satanás. O testemunho de Jeovaldo
Eu vou usar Jeová. Jeová somos nós, que declaramos Jesus Criador, Jesus eterno, Jesus Deus, Jesus que veio, se fez carne, morreu na cruz, ressuscitou, foi glorificado, foi levado aos céus, reina e voltará para exercer o seu juízo sobre a terra. Nós somos testemunho de Jeová, porque o testemunho de Deus na terra é apontando para Cristo. O testemunho de Deus é Jesus Cristo. Deus revela Jesus de Gênesis a Apocalipse. Lá de Gênesis, lá em Gênesis 3, lá no Gênesis 1, façamos os homens. Jesus estava lá criando tudo, né? O termo que fala de Deus lá no Gênesis 1 dá a ideia não de uma pessoa, dá de mais de uma pessoa, porque nosso Deus é um Deus trino. E ele vai revelando durante todo o Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, irmãos, testemunhos de Jeová somos nós, todos os cristãos que creem em Jesus Cristo e que entregaram suas vidas para Ele. Esses são os testemunhos de Jeová. Eles são de Geovaldo. Os testemunhos de Geovaldo, eles creem que Jesus era o arcanjo Miguel e que veio para a terra e não ressuscitou. Eles não creem que... Eles creem que era um anjo, né? Que não ressuscitou em carne, que subiu em espírito e que já voltou em 1900 não sei quanto aí, e não creem que ele é Deus, não creem que ele é eterno, creem que ele foi criado como todos os anjos. São testemunhos de Jeová? Jeovaldo é um dos demônios, deve ser um dos demônios do inferno que criou esse negócio. Irmãos, nós temos que falar com autoridade, temos que ter... Não podemos ser tão radicais. Eles falam em Deus, o diabo fala em Deus, eles transformam em anjo de luz. E ninguém que nega a Cristo é do Pai. A palavra diz isso claramente. Quem nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai é o quê? Não pode ser nada mais do que o espírito das trevas. Irmãos, eu quero falar apenas sobre 3 perigozinhos, eu gosto de falar, terríveis, que atacam a igreja para diminuir a pessoa de Deus. Isso é importante, irmãos, falar sobre isso. A igreja tem sido atacada por 3 coisas que tentam diminuir a pessoa de Deus e diminuir a ação e poder de Deus. O primeiro é a psicologia. Vocês conhecem pessoas que tomam remédios? Pessoas que... Eu conheço irmãos... Eu não conheço ninguém aqui, irmãos. Alguém que está tomando remédio, por favor. Não estou aqui falando de ninguém, não conheço ninguém aqui sobre nada. Eu estou falando daquilo que eu creio que a igreja precisa entender. Irmãos, a igreja não precisa da psicologia. A igreja não precisa de remédios para dormir. A igreja não precisa de remédios calmantes. Irmãos tomando calmantes. Irmãos tomando esses remédios aí que eu encontrei um irmão esses dias. O irmão estava com 2 olhos assim. Eu estava flutuando assim. Eu digo, rapaz, que você tem, não estou tomando uns remédios aí. Que remédio é Rivotril, não sei o que. Eu disse, rapaz, saia disso, rapaz. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Irmãos, Freud é o pai da psicologia. Todo psicólogo tem Freud como seu Deus. O que foi que Freud disse? Freud diz que o homem inventou Deus. O homem inventou Deus por causa do medo. O homem tinha medo dos desastres, de epidemias. O homem tinha medo dos outros homens. O homem tinha medo da morte. E diz que o medo do homem fez o homem criar um Deus, alguém que ele pudesse, se tudo falhar, tem um cara aí em cima aí que vai me ajudar. E esse Deus não existe. É só uma criação do medo do homem. Freud, o pai, se você perguntar a qualquer psicólogo quem é Freud, não, ele vai passar isso, Freud é meu Deus. Um dia eu estava em São Paulo, estava liderando um grupo lá em São Paulo e entrou uma psicóloga no meio da igreja. E essa psicóloga começou a me querer convencer de que ela precisava abrir uma clínica de psicologia para atender os irmãos, na igreja ser útil. Eu disse a ela, olha irmã, no dia que eu precisar de um psicólogo, eu rasgo minha Bíblia, jogo fora e vou embora, fazer outra coisa qualquer. No dia que Deus não for suficiente para mim e eu precisar dos conselhos de Freud, de um satânico, de um filho do inferno,
como Freud, que nega Deus, o que a psicologia faz? A psicologia entende que nós não temos uma alma. A psicologia acha que você é triste porque existe no seu corpo, está faltando uma química lá, está faltando um composto lá. Aquele remédio vai a pílula da felicidade. Há 20 anos atrás, a psicologia divulgou que haveria a pílula da felicidade. E o homem até hoje está fabricando pílulas da felicidade. E o homem nunca esteve tão miserável, tão perdido, e tomando um remédio que não resolve o seu problema. Irmãos, Deus é suficiente. Amém. Deus é tudo que precisamos. Não podemos diminuir a pessoa do nosso Deus. A igreja tem um Deus que está nela. Jesus Cristo habita em nós, o Espírito Santo foi enviado, Ele é tudo que precisamos. Precisamos é conhecer a palavra de Deus, precisamos é orar, precisamos é fazer a nossa missão, precisamos é cumprir o ídolo que o Senhor nos deu, nos preparar, nos viver para o que é eterno. Isso é importante, irmãos. Quando Freud diz que o homem inventou Deus, ele está certo. Só que Deus com letra minúscula. Deuses. O homem inventou deuses, demônios. O homem inventou demônios. Quando você lê assim, Deus, eu não entendia antes, quando eu era adolescente, porque eu falo, Deus dos deuses. Como é que Deus chama que ele é Deus dos deuses? Então, Deus, existe deuses mesmo? Eu ficava pensando sobre isso, né? Depois eu fui descobrir que porque os homens daquela época, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, eram deuses. Então, eu sou o Deus dos deuses, e vocês aí, ó, o sol, a lua, as estrelas, são eu que criei, isso é a minha criação. Né? E Paulo fala lá sobre a maldição daqueles que adoraram a Deus, não a criação e não o Criador. Então, quando eu falo Deus dos deuses, é o Deus que fez o sol, a lua, as estrelas, todos os astros, tudo foi Ele que fez. Então, o homem realmente criou deuses. Ele está certo, Freud. Ele está certo. Mas os deuses que o homem criou, na verdade, foram inspirações demoníacas e que hoje fazem com que os homens adorem a tudo, menos a Deus. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Eu quero falar de um segundo ponto aqui, antes de falar no que eu vou falar sobre Deus, que é coisa pequena. Só peguei um ponto, que não dá para falar mais no tempo. Irmãos, eu quero que vocês entendam o que eu vou falar aqui. Porque eu não estou falando de política. Mas a igreja do Senhor precisa acordar para o que está acontecendo no Brasil. Pastor Bruce estava falando da Venezuela. A Venezuela está destruída. Os relatos dos irmãos que estão morando lá são os piores possíveis. E nós temos, irmãos, que a igreja precisa ter coragem de falar sobre, não falar de político, de partido político. Estamos longe disso, a igreja não tem que se envolver com isso. A igreja tem que orar, mas tem que dizer o que a palavra do Senhor nos ensina. Irmão, nós temos um perigo no nosso país, um maior inimigo de Deus, que se chama comunismo. Nós temos que entender isso, irmão. Porque nós temos hoje um movimento forte para implantar o comunismo no Brasil. O que é o comunismo? Muita gente pensa que o comunismo vai ser aquele sistema que vai ficar tudo do Estado, não vai ter mais empresa privada. Os comunistas já não creem mais nisso. Isso não deu certo. A China já abandonou isso, Cuba está abandonando isso, porque isso não dá certo. Eles já sabem que isso não dá certo. Porque o verdadeiro sentido do comunismo, irmãos, quem é o pai do comunismo? Quem é que se você perguntar a qualquer comunista, vai em qualquer partido comunista, quem é o cara para vocês? Karl Marx. Karl Marx. Eles adoram Karl Marx. Karl Marx é o pai do comunismo. E o que é que defendia Karl Marx? Karl Marx defendia, no seu livro Manifesto do Partido Comunista, muitos cristãos não leem, tem cristãos marxistas, comunistas, porque ou não adoram ao Senhor, ou não conhecem o que é o comunismo. Karl Marx, no seu livro Manifesto do Partido Comunista, ele fala que o comunismo tem que destruir três coisas: o burguês,
a família burguesa e o Estado burguês. Só que ele não diz lá no livro dele quem é esse burguês, quem é essa família burguesa, quem é esse Estado burguês. Ele não diz isso lá no livro dele. Ele escreveu outro livro, A Questão Judaica. Está na internet, vocês podem baixar, está na internet, vocês veem isso aí de graça. E lá nesse livro ele explica, burguês é o cristão, família burguesa, família cristã, Estado burguês, ou Estado burguês, o Estado cristão. Ele diz que a finalidade do comunismo é destruir a família cristã, o cristão e o Estado cristão. E você pode ver, onde se implantou um regime comunista, a igreja foi violentamente perseguida. Porque esse é o objetivo do comunismo. E no comunismo está o feminismo. Um dia, esses dias eu encontrei uma irmã dizendo que era feminista. Eu disse, ou você não é uma cristã, ou você não sabe o que é feminismo. Você não sabe o que é feminismo. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. Temos que orar. O perigo é real. E temos que clamar ao Senhor. Um grande companheiro de Karl Marx chama-se Mikhail Bakunin. Um grande companheiro de Karl Marx. E ele dizia no seu livro, está no livro também, Deus e o Estado. Quem quiser ler, está na internet também, baixe. Se você tiver estômago para ler, leia. Porque ele blasfema de Deus, do primeiro letra do livro, a última letra do livro, é blasfemando contra Deus. E era um cara companheiro de Karl Marx. Ele, em síntese, ele diz que Satanás foi o primeiro grande libertador da raça humana. E que ele foi o primeiro grande revoltado contra um Deus tirano que quis fazer do homem um animal de 4 patas. Está escrito. Outro grande companheiro de Karl Marx, grande influenciador de Karl Marx, chama-se Marquês de Sade. Se você ouviu falar de sadismo, vem dele. Por aí você não precisa entender nada. Marquês de Sade, um livro dele, também está no livro, está na internet. Quem quiser, tiver estômago para ler, que leia. Eu li porque eu tenho falado muito sobre isso na faculdade, eu tenho falado muito sobre isso, alertando as pessoas sobre isso, para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. Marquês de Sade disse que o comunismo, para triunfar, ele tem que destruir a família. E para destruir a família tem que se destruir o cristianismo. E a única forma de destruir o cristianismo era fazer uma revolução sexual. Ele escreveu isso em 1870. Tinha que se patrocinar uma revolução sexual, que nós vimos acontecer nos anos 60. E hoje nós estamos vivendo a geração dessa revolução sexual. Ele diz que a única maneira de destruir a família e o cristianismo seria através de uma revolução sexual. Irmão, se eu for citar aqui autores comunistas, que eu leio bastante, tenho lido bastante sobre esses caras, porque eu não quero... Na sala de aula, quando eu debato com o professor, ele começa a citar, eu começo a citar o que os caras disseram, eles ficam calados, porque eles creem que a gente não conhece o que eles estão falando. Irmãos, temos que ter cuidado. Tenham cuidado. Orem. Eu pedi para a gente orasse, vamos orar. É real. A doutrina é anti-Deus. É querendo destruir o cristianismo. A finalidade do comunismo é a destruição do cristianismo. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Irmãos, outro último grande perigo que eu quero citar para vocês é a falsa religião. Eles são tão perigosos, talvez mais perigoso do que o comunismo, mais perigoso do que a psicologia. O Cristo adorado pela maioria não é o Filho de Deus, mas um Cristo criado pelo homem. O homem reinventou Cristo, porque o Cristo da Bíblia não é aceito pelo homem. O Deus adorado não é o Deus da Bíblia, mas uma criação da imaginação do homem. A Bíblia deixou de ser a verdade suprema, pois o homem não tolera um Deus soberano. Ele quer um Deus segundo o homem. Ele quer um Deus que ele possa manipular. Não um Deus que governa soberanamente. Olha, irmãos, é pior
Eu prefiro 1000 vezes estar num lugar ouvindo um apelo do que um falso cristão. Porque esses caras, eles estão desfazendo a Bíblia. A maioria, o pastor Bruce conhece bem isso, a maioria hoje dos seminários não acreditam no livro de Gênesis, não acreditam no dilúvio, não acreditam na criação. Eu estava tendo aula com um professor que se diz cristão. Ele disse que o homem veio dos répteis, que Deus criou um bicho, esse bicho foi evoluindo e virou um homem um dia. E ele defende a fé cristã, diz que é cristão. Irmãos, nós estamos ouvindo tanta aberração de pessoas se dizendo cristãs. Não, o dilúvio não foi não, o dilúvio foi uma chuva que teve no lugar lá, não, Deus não ia matar a humanidade não, isso é conta carochinha que está na Bíblia. E um dia desses eu estava numa sala de aula, o professor começou a falar, e uma professora que é cristã, se dizendo cristã, e ela começou a dizer, não, Deus é só amor, Deus é bondade, Deus não faz isso, Deus só quer o bem. Aí o Mateus estava na sala e falou assim, peraí. Aí começou, ele conhecia a Bíblia do Velho Testamento, aqui, ó, Deus disse que Deus matou a humanidade toda com dilúvio, que Deus julgou nações, mandou Israel exterminar povos, e não sei o que, não sei o que. E a professora, duas palavras, vamos mudar de assunto. E no final essa Mateus me procurou. Eu disse, olha, o Deus que ela está falando é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que é amor e é justiça. E Deus não esconde que Ele julga mesmo. Deus não esconde que Ele matou a humanidade de todo no dilúvio. Deus não esconde que Ele usou Israel para eliminar povos, extinguir povos. E muitas vezes Israel foi desobediente, que Deus mandou que extinguisse aqueles povos e Israel desobedeceu. E Deus puniu Israel porque não obedeceu. E que Deus, Jesus, vai voltar, vai levar sua igreja para agora e vai mandar os ímpios para o inferno, com Satanás e seus anjos. Isso é na Bíblia. Deus não esconde isso. Deus não precisa de advogados. Deus é soberano. E o que Ele faz é justo, ponto final. Não importa se você entende, se você não entende. Quem é você para questionar Deus? Jó, quando aconteceu as coisas dele lá, vocês conhecem a história de Jó. Jó começou a querer explicação. Eu deve ter pecado. Ele não achou explicação para aquilo que tinha acontecido com ele. E ele começou a se revoltar contra Deus. Lá em Jó 10, ele chega a questionar a Deus. Não tem ninguém acima do Senhor para eu recorrer. Ele chega a falar isso, irmãos. Jó 10, Jó 10, 11, não lembro. Ele chega a dizer, Senhor, eu não tenho ninguém acima do Senhor. O Senhor é o máximo. Eu vou recorrer a quem? O Senhor está sendo, em outras palavras, o Senhor está sendo injusto comigo. E eu não tenho mais a quem recorrer. Eu sabia que muita gente pensa assim. Tem muita gente que não tem coragem de falar que Deus está sendo injusto. Não aceita o que ocorreu nas suas vidas. Não aceita algum fato, alguma coisa. Olha, irmãos, Deus é Deus. E Deus é santo e é justo. E nós não podemos diminuir Deus em nada. Esses dias eu li sobre um homem, um humorista americano, que viveu a vida toda, ganhou fama, riqueza, e no final da vida dele, ele diz que o fim do homem, ele fala assim, milhares de homens nascem, trabalham, suam, lutam, disputam, reclamam, lutam por vantagens, por dinheiro, por coisas pequenas. A idade rasteja contra eles. Enfermidades os seguem, vergonhas, humilhações. Aquelas pessoas que eles amam morrem, são tiradas deles. A alegria deles se transforma em dor. A vaidade morre, tudo se torna frustração. Por fim vem a morte. Ele diz que a morte é o único presente não envenenado que a terra deu para eles. O mundo irá lamentar a sua morte um dia e depois vai esquecer deles para sempre.
E depois vem outra infinidade de homens para o seu lugar. E copiam tudo que ele fez e tentam fazer tudo de novo. E desaparece como aquele que morreu, e outros vão aparecendo, e os milhões vão aparecendo e vão morrendo, e ninguém se lembra mais quem são essas pessoas. No final, todos caminharam ardentemente para um deserto e só alcançaram aquilo que os outros alcançaram. Nada. Nada. Irmãos, essa é a realidade do ser humano. O ser humano corre, corre, corre e no final não alcança nada. Não há nada. Esse é o homem sem Deus. Agora, qual é a diferença do homem com Deus? 2 Timóteo 4,8. Paulo diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, santo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha a esperança de Paulo, irmãos. Paulo sabia que estava perto de morrer, mas ele disse que a coroa da vida estava sendo aguardada por ele. Pedro diz o que em 1 Pedro 1,3,4: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma vida incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Olha, irmãos, se a alegria do céu não enche as nossas vidas, então cheque se sua fé é verdadeira. Se você não acorda de manhã e agradece ao Senhor por tudo que Ele fez, por aquilo que você tem em Cristo, pelo aquilo que Deus é, se isso não enche o seu coração, olha, irmãos, cheque sua fé se é verdade. Irmãos, a alegria do cristão está no fato da pessoa de Deus, da obra de Deus. Se não somos alegres, irmãos, o que Paulo diz? O reino de Deus é o quê? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Um cristão que não tem alegria no Espírito Santo, algo errado. Podemos passar problemas, dificuldades, mas a alegria, crer no Senhor, a alegria de sermos do Senhor, a alegria de sabermos que teremos uma eternidade com Ele, irmãos, é algo que não tem medida. Não tem medida. O que nós encontramos hoje é uma igreja apática. Qual foi a última vez que você ouviu um cantor gospel gravando um hino sobre a volta de Jesus? Alguém sabe dizer? Eu rejeito todos esses gospels. Eu parei na Luiz de Carvalho, França Amaral e Logos e fiquei por lá. Quando eu era adolescente, nós cantávamos a volta de Jesus todos os domingos, porque essa era a esperança da igreja, a volta de Jesus. Só que hoje a igreja não tem mais essa esperança. A igreja gostou muito do mundo. Os brinquedinhos eletrônicos, todo mundo. Eu estava no shopping, fui com minha esposa lá no SAC, no Shopping Salvador Shopping. Enquanto ela estava lá terminando de fazer o documento dela, eu fiquei ali vendo a esteira rolante passando e todo mundo com o celular. Todo mundo no WhatsApp, dá para ver que o WhatsApp, ou sei lá, mas eu só uso o WhatsApp, não uso nenhuma outra rede social. Todo mundo assim, né? Irmãos, eu comecei a todo mundo. Pensa aquelas pessoas hipnotizadas com aquele olhão tudo arregalado assim, ó, seguindo o mestre. Aquelas pessoas com todo mundo encantado. E a igreja não se encanta mais com Deus. Não se encanta mais com Cristo. Não se encanta mais com as realidades eternas. Não se encanta mais com a nossa redenção, com a volta de Jesus Cristo. A igreja não se encanta mais, irmãos. Deus estava conversando com um cristão
Ele disse, rapaz, esse negócio da volta de Jesus, esse negócio meio complicado, não é agora não, esse negócio fica exagerando, aí isso vai demorar muito. E eu conheço esse cara, ele gosta de dinheiro, cheio de projetos. Eu disse, rapaz, parece que a volta de Jesus não é uma coisa muito interessante para você, não. Porque você está tão encantado com esse mundo, que realmente falar da volta de Jesus. Por isso que Paulo diz o quê? Ele diz que a todos que a coroa da justiça me será dada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua volta. Sabe por que está dizendo isso? Porque a marca de um cristão verdadeiro é amar a volta de Jesus, é desejar a volta de Jesus, é ansiar a volta de Jesus. Um cristão que não anseia pela volta de Jesus, que não acorda de manhã, Senhor, volta, é porque acho que algo está errado nos seus valores. Eu acordo todos os dias e pergunto, ô Senhor, é hoje? É hoje que o Senhor vai arrebatar a tua igreja? Vamos tirar desse mundo? É hoje? Estava pensando com o pastor Bruce nesse instante sobre isso. Irmãos, eu tenho tanto nojo desse mundo, tenho tanto pavor desse mundo. Meu filho começou a faculdade agora. Eu me entristeço, porque eu não queria ver meu filho na faculdade. Queria que o Senhor, meu Senhor, se é da tua vontade que ele continue, amém, mas irmãos, tudo que se envolve gasto desse mundo me dá uma agonia, Infelizmente tem que trabalhar, nós temos que nos preparar para trabalhar, o mundo é isso aí, mas, irmãos, nosso coração tem que estar em Cristo. Ele é o nosso Deus, é a nossa esperança, é tudo que temos. Um homem chamado Larry Moore, em inglês, é americano, o pastor Bruce, você pode ver aqui, se eu estou pronunciando correto. Mas esse homem estava à beira da morte, na semana que ele morreu, ele disse a seguinte coisa. Ele estava doente, muito doente, sabia que ia morrer. Ele disse, a minha fé nunca foi tão forte, minha esperança nunca foi tão brilhante, minha cabeça nunca foi tão clara, meu coração nunca foi tão calmo, minha vida nunca foi tão pura. Eu amo a todos, não odeio ninguém. Meu amor por alguns eleva minha alma para o reino do sublime. Estou disposto a morrer hoje. Estou disposto a viver 1000 anos para contar a velha história de Jesus e seu amor. Meus amigos são mais queridos ainda para mim. A comunhão com eles é mais doce para mim. Minha simpatia pelas almas que sofrem é mais forte. Meu amor por tudo que é puro, verdadeiro, belo, bom, sublime, justo, a flor, a criança, e a ele de quem pertence todas as bênçãos, flui, é mais verdadeiro, proponente, mais doce do que nunca. Eu durmo profundamente, sonho docemente e me alegro sempre. Esse homem falou isso 2 dias de morrer. A John MacArthur, eu peguei esse John MacArthur, John MacArthur disse assim, bem, eu não sei quanto a você, mas eu quero morrer dessa maneira. Eu quero morrer dessa maneira, irmãos. Eu conheço tantos cristãos que morreram angustiados, amargurados. Eu conheço cristãos, até pastores amargurados, cheios de mágoa, cheios de demandas contra os outros, de pensar que fez mal, que fulano que fez mal, é cheio de restrições. Irmãos, nos vivemos disso, irmãos. Nos vivemos disso. Eu tenho uma tia, católica misericórdia. Tinha 270 imagens de santo na casa dela. A sua vida toda ali, no catolicismo. Maria, eu não sei quantos santos, eu nem sabia qual era o santo dela, tinha tanto santo que tinha na casa dela, 270 santos. E quando o santo quebrava, tinha que comprar logo. O Deus dela tinha que ser comprado, tinha que quebrar. Irmão, essa mulher tinha um problema no coração, tinha que fazer uma cirurgia. E foi adiando, não queria, com medo de morrer. Porque o católico normalmente tem pavor da morte.
Porque não está seguro em Cristo. Aí ela adiou. Chegou um ponto que começou a sentir falta de ar, desmaiar. E foi para o médico, mas disse, agora não tem mais como operar você. Foi em São Paulo, chegou o pessoal, não tem mais como operar você. Se fizer uma cirurgia, você nem anestesia você vai aguentar. Você vai para casa e vai lá, vou dar uns remédios para você vai levando aí a vida aí. Sua vida é de um ano, no máximo está morrendo, você vai morrer. Ela voltou desesperada e terminou a vida no hospital. Entubada, dando gritos de pavor. Os médicos chamaram a família e disseram que não tinha condições de ela ficar no hospital. Tinha que sedar ela, ela não tem condições, porque ela está assustando todo o hospital. Essa mulher dava gritos, passava o dia todo dando berros de pavor. Olha o que a religião fez. A vida toda, rezando o dia todo por santos. Deus faz isso, irmãos. Alguém que busca Deus pode ter uma vida dessa. Olha, a gente lê os relatos dos homens e das mulheres que morreram lá nas perseguições. Não só na época, hoje. Um mundo de cristãos morrendo hoje. A gente aqui no Brasil não tem essa realidade ainda. Mas no mundo aí, o pastor Bruce conhece muitos relatos, do que missionários estão sofrendo pelo mundo, padecendo, mas estão morrendo alegres no Senhor. Pô, irmãos, eu quero morrer dessa forma. Eu não vou dizer a você assim, eu vou morrer dessa forma, mas quem sou eu? Eu disse, quem está em pé, cuidado que não caia. Eu quero pedir graça a Deus todos os dias, para que eu, de fato, possa ter uma vida dessa. Irmãos, cheguei a 10% que eu ia falar. Eu vou ter que parar porque... Mas não, falar de Deus, assim, se eu falar de Deus, eu vou ficar aqui o dia, a semana toda, o ano todo, porque não tem, você fala de uma coisinha, você lembra de outra coisa, que eu fiz o script aqui, mas assim, eu estou fora do script que eu estou aqui, porque o Senhor vai falando. Irmãos, eu quero concluir só falando uma coisa aqui com vocês. Um dia eu conheci um irmão, rapaz, eu preciso estudar sobre mormon, sobre testemunho de Jeová, sobre isso, sobre aquilo, porque às vezes as pessoas chegam para mim, eu não sei de saber se é uma heresia, se não é. Eu disse, rapaz, eu vou te dar uma fórmula simples, não é uma forma teológica, você não vai conhecer tudo, mas existem 3 perguntas que você pode fazer para você saber se aquela pessoa está buscando Deus verdadeiro. Primeira pergunta, pergunte à pessoa, você vem em nome de quem? Se a pessoa não falar Jesus Cristo de Nazaré, sai fora. Cuidado, alguns falam em nome de Deus, porque o ser humano aceita a ideia de um Deus. Esse Deus pode ser a árvore, pode ser a natureza, a mãe natureza, a mãe terra, a mãe não sei o que lá, pode ser isso. Então não engula isso, porque Deus fala ao homem através de quem? De quem? Por intermédio de quem? Ele falou através dos profetas e ultimamente tem falado através de quem? Jesus Cristo. Se o homem não conhece Jesus Cristo, ele não conhece a Deus. Então você vem em nome de eu vou em nome de Deus. Sim, Deus, sério. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus fala, Deus fala através de Jesus Cristo para nós hoje? Não crê nisso. Então você não é da parte de Deus. Simples. Para mim é simples. Você não tem complicação. Você não tem. Testemunho de Jeová chegar. Aí o segundo ponto. Testemunho de Jeová, desculpa, não falo Jeová, meu Deus, perdoe-se. Jeová. Segunda pergunta. A pessoa diz que vem em nome de Jesus. Você vai perguntar, certo, joia. Mas você vem em nome do verdadeiro Jesus ou do Cristo que você criou? Ou que Allan Kardec criou, ou que Russell Taylor, e o Mormon que é do Mormon? Joseph Smith. Você vê em nome do Jesus do Islã, desses caras todos?
ou você vem o nome do Jesus da Bíblia. Quem é o Jesus da Bíblia? Você diz, ó, Jesus é Deus, único Salvador, suficiente, único mediador, rei, juiz das nações, o Deus que se fez homem e que hoje ele tem um corpo glorificado nos céus e reina soberanamente. É esse Jesus que você crê? Que nasceu de uma virgem, a mãe dele não é Maria, ele foi a mãe do Jesus terreno, mas ele é eterno, ele não começou a existir a partir de Maria, ele é eterno, sempre foi eterno, ele é Deus, se fez homem, morreu, ressuscitou, rei. Ele morreu, o corpo morreu, mas o espírito dele não morreu, ele é eterno, Deus não morre. Ele era Deus, era homem e Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele não podia pecar, ele não podia transgredir, porque ele era Deus, Deus é santo, puro. É esse Deus, é esse Jesus que você crê? Não. Então você não é de Cristo, você não vem em nome de Jesus, você vem em nome de um falso Cristo. Eu me lembro que eu estava em Americana, morava em Americana, em São Paulo, e deixaram na minha caixa de correspondência um convite, os testemunhos de Jeová. E dizia assim, no convite dizia que Jesus estaria presente na reunião deles. Venha para a nossa reunião, Jesus estará presente. Toda mentira, irmão, vem com a verdade. Uma mistura com a verdade. Eles citam Jesus, mas quem é Jesus para o testemunho de Jeová? Jesus era o arcanjo Miguel, que se tornou um homem, portanto nunca foi e nem é Deus. Dizem que Jesus não ressuscitou em um corpo, mas apenas no espírito, e ele já voltou em 1914, e que ele não é o intermediário entre o homem e Deus. Ele não é o mediador entre o homem e Deus. Você crê nesse Jesus? Alguém crê que Jesus é isso? Então, eu estava conversando com o espírita, pregando o evangelho com o espírita. O espírita kardecista, aqueles treinados mesmo no kardecismo. E eu falando, e a pessoa começou a questionar Jesus, a Bíblia e tal. Eu comecei a responder, e ela me respondendo com a Bíblia. Claro, eu sabia que ia chegar um ponto, ela estava bem errada. Eu sabia que não apertasse um pouquinho, ela ia sair da linha. Aí eu peguei, não, a Bíblia fala assim, a palavra do Senhor, Jesus é assim, assim, assim. Aí ela pegou e disse, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Falou bem isso? Eu disse, sem problema, eu não vou nem continuar a conversar com você. Respeito você, você é minha colega de trabalho, tenho o maior respeito por você, não somos inimigos por isso, certo? Apenas o seguinte, eu sigo Jesus, você segue Allan Kardec. Os ossos de Allan Kardec estavam no lugar onde ele morreu. Se é que existe, né? Os verbos já comiam. Jesus morreu, mas o corpo dele ficou 3 dias na terra, ele ressuscitou, ele reina. E ele vai julgar, inclusive, Allan Kardec. Agora você crê Allan Kardec. Eu respeito Jesus, a Bíblia não vem impor nada para você. Vamos continuar a nossa amizade, tranquilo, você não crê, você já disse isso, então por aqui eu paro. Se você não crê na palavra de Deus, você não crê nada que eu vou falar, então vamos parar por aqui, porque nós continuamos amigos. No outro dia, estava tendo uma reunião de trabalho, uma semana de treinamento, no outro dia ela passou e não falou comigo. Estava zangada comigo. Eu fui lá, falei, como é que vai, colega? Tudo bom? Tá? Falei. E ela acabou se descongelando, mas eu percebi que ela... Eu disse, não vou deixar com essa mulher, porque pensa que eu estou com raiva dela, inimigo dela, que eu não posso ser colega dela, amigo dela, mesmo é para não crer em Cristo, eu não estou aqui para ser inimigo dos homens. Então, irmãos, primeira pergunta, você vem em nome de quem? Segundo, de Deus? E quem é Deus? Jesus é Deus? Segundo, quem é esse Cristo que você fala? Como é esse Cristo? Terceira pergunta e última. Jesus é o Senhor da sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Você vive para Ele? Ou você, Jesus, é apenas o Cristo do crucifixo, que fica pendurado aqui, as pessoas botam aquele Cristo aqui, né? É o Cristo de metal, o Cristo para que não vê, não ouve, não faz nada, não transforma, não salva, não quer dizer nada. Aquilo ali é apenas um ornamento. Não quer dizer nada. Aqueles Cristos que ficam, um dia eu fui dormir num lugar, uma casa, eu viajei com o carro na frente, na casa de um parente dela que é católica, e aí no quarto de dormir tinha um quadro com uma foto de Jesus com o coração aberto, abrindo o coração, e você vê um coração lá dentro, que coisa assombrosa isso.
Eu peguei o quadro, virei de costas e disse, eu não vou dormir olhando para isso. Esse não é o meu Jesus. Esse não é o meu Jesus. O Jesus, quando João viu Jesus lá no Apocalipse, ele caiu como morto. Da glória de Jesus. Jesus não é aquele homem efeminado com o coração para fora. Não é esse Cristo. Esse é o falso Cristo. É o Cristo que não liberta, é o Cristo que só traz tribulações para o mundo. Irmãos, nem entrei no primeiro atributo, no único atributo que eu falar de Jesus, de Deus, que Deus é imutável, mas eu não vou cansar vocês. Desculpe eu de não ter entrado no assunto que eu ia falar para vocês. Não, nem cheguei a entrar naquilo que eu ia falar para vocês. Mas quando a gente... Essa palavra que eu trouxe para vocês, o Senhor me inspirou muito ontem, fez queimado no meu coração. É o que eu tenho pregado na faculdade para os ímpios, é o que eu tenho falado para todo mundo, tenho alertado os irmãos. E o Senhor, vou ficar por aqui, o Senhor abençoe cada um de vocês. E que, irmãos, que vocês, cada um de nós, para vocês, eu também, possamos ter uma esperança em Cristo.